Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada de nossos estudos a partir da série psicológica de Joana de Ângeles. É uma alegria recomeçar esse ano na presença de vocês, para que a gente possa refletir, aprender, desenvolver, internalizar esses ensinos que esses benfeitores espirituais, desde nosso espiritismo, os ensinos de Jesus e esses que são nossos mentores, como a nossa querida Joana de Ângeles, têm nos oferecido. Para essa nova temporada, nós escolhemos como tema central, como estrutura para conduzir os nossos encontros, o tema será conflitos emocionais e morais. Vamos conversar a respeito daquilo que nos atormenta, que nos perturba, que rouba muitas vezes nossa alegria, nossa vida, que nos atrapalha o passo ou às vezes até interrompe o fluxo das nossas vidas e que muitas vezes também nos retém no sentido de não sabermos como lidar, o que fazer, como superar. A nossa dinâmica dos nossos encontros continua o mesmo. Eu preparo sempre um conteúdo que eu coloco aqui de forma expositiva, procuro trazer exemplos, procuro costurar vários livros, vários textos de Joana de Ângeles. Nós colocamos como tema central um assunto e eu procuro pescar na série psicológica, que é imensa, eu procuro pescar assuntos o mesmo assunto em várias obras, para que a gente possa ampliar a nossa compreensão a respeito do tema que a gente vai analisar. Essa vez não vou utilizar do recurso do PowerPoint e eu já aproveito para deixar para vocês essa pergunta, se vocês realmente acham que colabora, porque a minha compreensão é que a gente tem usado muito o celular para assistir às aulas. E a tela do celular, quando eu coloco a escrita, acaba que a gente não consegue ler, não é visível. Então eu abri mão do recurso do PowerPoint, apesar de trazer aqui, eu vou ler o texto literal da obra de Joana de Ângeles, continuo fazendo as referências para que vocês possam tomar nota e ir depois verificar ou ampliar ou aprofundar o estudo. Mas fica aqui essa sugestão para que vocês comentem. Caso vocês entendam que é válida assim a apresentação em forma de slides, a gente retoma isso futuramente. Eu gosto sempre de ouvir a opinião de vocês. Acho que o objetivo do estudo é esse também. Apesar de eu preparar a teoria, eu buscar a teoria e trazer aqui essa reflexão, esse debate, na verdade, mais uma exposição, eu gostaria de ter o debate. Então, como que a gente organiza? Eu faço sempre alguns temas e dedico um dos nossos encontros para que a gente faça o esquema de perguntas e respostas. Então, nós não vamos ficar conversando durante a exposição. Eu apresento o começo, meio e fim do tema. No entanto, eu volto depois e checo os chats, as mensagens, os comentários. Faço um resumo de tudo aquilo que vocês me trouxeram, me perguntaram, comentaram. E depois, num dia, eu dedico um dia especificamente para conversar com vocês. Trago o nome de quem falou para que vocês se lembrem, apresento a pergunta, o comentário que foi feito, faço os meus comentários a respeito e a gente tem essa troca. Então, eu peço para que vocês façam comentários, deixem perguntas, mesmo que eu não responda no dia, porque é curto o tempo para expor e conversar, então eu adotei essa didática, a gente expõe. Nós fazemos sempre 4 temas e um dia de perguntas e respostas em que eu retomo os temas anteriores para conversar com vocês. Então, conversem, falem, critiquem, opinem. O objetivo é ter realmente essa troca, ainda que seja dessa forma mais sistematizada. Bom, para a gente começar nossa conversa, então, vamos falar sobre conflitos.
primeiro episódio a gente vai fazer essa introdução. Por que conflitos? Por que nós escolhemos falar sobre conflitos? Porque realmente é algo que nos toca a todos, né? No mundo tereis aflições, Jesus já havia nos alertado. Então é algo que é comum ao nosso grau de evolução. Nós, seres humanos, temos conflitos ainda. Vivemos com conflitos, sentimos, experimentamos, sofremos. Então talvez seja realmente um assunto, um tema central bastante útil para as nossas vidas. E nós vamos descobrir o que Joana traz em toda a sua obra, né? Ela está aqui do lado, a coleção, em toda a sua obra, o que ela traz para a gente a respeito dos conflitos. Para a gente começar, vamos analisar a origem da palavra, a etimologia, o que a palavra conflito lá de trás, por que um dia o ser humano precisou criar um verbete que representasse o que o conflito quer representar. Como é que foi usado lá na primeira vez, nas primeiras vezes, lá na origem? Por que a gente elaborou esta palavra? Então a gente volta sempre lá no nosso latim, por exemplo, que é uma das línguas, né, ancestrais da nossa, e lá no latim a gente vai encontrar duas palavras, conflictos, mas também uma associação com um verbo, que é o verbo confligere. Então o verbo confligere cria o substantivo conflictus. Então, esse confligere, quando a gente vai estudar o que ele quer dizer, então qual é a mensagem, né? Porque a palavra ela sempre carrega, o significado é sempre uma representação de algo que existe na realidade. Então, o que eles observavam na realidade para querer dizer, precisamos criar uma palavra que signifique isso? Explicando, daqui a pouco a gente lê um pouquinho, mas explicando é mais ou menos algo do tipo, quando duas forças, duas ideias, duas coisas, dois algos, eles estão em movimento e se encontram de forma que eles estejam na mesma direção, mas em sentidos contrários, um indo para cá e outro indo para lá, mas eles estão na mesma direção, eles se encontram. Só que eles se encontram de uma forma que causa ruído, que causa um confronto, um embate, como se fosse uma explosão. Então, é isso que os nossos ancestrais observavam na vida e que eles disseram, vamos criar um termo que explique, quando a gente diz esse termo, todo mundo vai entender que nós estamos nos referindo a algo que foi isso, duas coisas que a gente pode imaginar várias, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas duas coisas que estão vindo e elas se chocam e tem essa luta, esse embate, esse confronto, essa explosão, esse ruído. Isso é conflito. E aí, o que seriam essas duas coisas, esses dois algos? Essas duas coisas podem ser duas pessoas, literalmente, que estão correndo, não perceberam e se batem, então houve ali uma perturbação, um susto, uma dor, um sofrimento, uma aflição, isso é um conflito. Podem ser duas pessoas com ideias diferentes que começam a conversar e as ideias vão se opondo, percebe que tem uma oposição. É como se fossem dois opostos que se batem, que se chocam. Quando dois opostos se chocam, quando duas ideias, dois pensamentos, dois desejos, duas vontades, quando dois algos eles se batem, eles geram um conflito, ou seja, naquele momento do confronto, da batida, existe dor, perturbação, confusão, e nesse momento a gente chama conflito. Então é isso que lá atrás originou, teve a necessidade de se criar uma palavra que se chama conflito. Então a gente pode imaginar isso. A origem do conflito é como se fosse um atrito que de um lado causa o outro. Porque veja, nós não falamos que o verbo confligere é lá do latim?
A gente, a partir desse confligere, a gente tem também affligere, infligere. Então, o fligere pode gerar, né, com esse prefixo confligere, batida, confronto, choque. Affligere, causar aflição. Nossa, você me deixou aflito, ou seja, algo aconteceu e eu fiquei aflita. Então, é a mesma origem. Affligere é primo, vamos chamar assim, é primo do confligere e é primo do infligere. Infligere é propositadamente uma pessoa causar perturbação na vida da outra. Então, quando eu inflijo ou seja, eu aplico uma pena, um castigo, eu faço o outro sofrer. Affligere é ser atormentado, estar aflito. Então, olha quantas formas da gente dizer a respeito da mesma perturbação, do mesmo ruído, do mesmo incômodo. O affligere significa estou aflita, aconteceu algo. Sei lá, eu caí, levei um tombo, estou aflita que possa ter feito algum machucado mais sério. Então eu estou aflita. O infligere, que é o infligir, é eu derrubo você. E aí você está sofrendo porque eu causei essa dor em você. Você está aí deitado no chão com medo de ter acontecido alguma coisa séria com o seu corpo porque eu te fiz sofrer. Então, quando eu estou aflita, é algo que me acontece e eu fico aflita. Quando eu affligere e o infligere é eu te faço sofrer, eu causo em você uma perturbação, uma dor, uma aflição. E o confligere são duas coisas que se batem, gerando a tal da perturbação. Em linhas gerais, quando nós vamos falar de conflito, a gente vai sempre lembrar dessa origem. Existia algo em movimento, que era dois movimentos, e esses dois movimentos se chocaram. Duas ideias, eu tenho uma ideia, minha amiga tem outra, a gente começa a conversar, as ideias estão em sentidos opostos, apesar de estarem na mesma direção, e elas se chocam. Então gera conflito, confusão. Eu quero ir para um lugar e meu irmão quer ir para o outro lugar. De novo, dois lados que não estão combinando, ou seja, vai haver algum tipo de conflito. O que seria conflito, então? O conflito seria isso: um acontecimento que existe um choque de dois lados que gera perturbação. É isso que é conflito. E aí que interessante, porque agora a gente vai pensar, né? Mas espera aí, conflito emocional, conflito moral. Que dois lados existem? Eu estou com um conflito interno. Cadê os dois lados? E é interessante, porque quando eu faço essa pergunta, cadê esses dois lados, já que eu sou sozinha, não tem outro lado aqui junto comigo, a gente já entra em processo terapêutico de autoconhecimento, de reforma íntima. Quando eu faço uma pergunta a respeito de mim mesma, como se eu fosse duas, eu já estou no que Joana de Ângeles chama de diálogo interno. Já existe em mim uma movimentação para gerar mudança de consciência, de perspectiva, de conhecimento, de ideia. Eu já vou gerar em mim possibilidade de transformação, de crescimento, de mudança. Então, conflito, quando se trata desse mundo interno, e a gente está falando que conflito sempre traz dois lados, a gente vai levar os dois lados para dentro. Então, quando eu estou com um conflito emocional, por exemplo, significa que dentro de mim tem duas coisas em oposição. Por isso é que eu gero um conflito. Porque se elas não estiverem em oposição, eu estou de boa com aquilo. Quando que eu falo, eu estou com algum conflito, significa que internamente não tem algo bem resolvido. Tem duas coisas, forças, ideias, desejos, dúvidas em mim e elas estão brigando e eu não chego a lugar nenhum. Elas ficam se batendo e eu não sei o que fazer. Estou em conflito. Então é assim que é esse o caminho que a gente vai fazer para falar de cada um dos conflitos que a gente elegeu em cada um dos futuros encontros. Bom,
É importante, então, descobrir, quando a gente identifica que existe um conflito, é a gente descobrir o que está em oposição. Já fica aqui essa dica, para que a gente sempre se lembre: nossa, estou detectando um conflito aqui. Seja interno, seja um conflito entre mim e outra pessoa, seja qual for o conflito. Eu já tenho que eu posso fazer a respeito? Detectar o que está em oposição. Quais são os dois lados que estão se chocando, se batendo, para que a gente elabore. Vale a pena esse, o melhor aquele, como que eu acomodo os dois, para que a gente não gere mais esse confronto, mas sim que a gente se entenda, que a gente se integre, que a gente gere de novo um fluxo harmônico, e não esse que se choca e gera ruído, né, e gera confusão e gera aflição. Por exemplo, peguei aqui 2 exemplos para a gente começar já a trazer para a prática. Muitas vezes a gente acha que um conflito que é comum, muitas vezes a gente diz assim: ah, eu acho que as pessoas são melhores que eu, né? Então é um conflito bastante comum a gente ter essa aflição interna, da gente achar que a gente nunca é bom o suficiente, que os outros são sempre melhores que eu. Isso é um conflito? Depende. Se tiver um único pensamento, ou seja, se isso for para mim apenas uma constatação, sei lá, eu estou no meu emprego, estou começando hoje, olho para minha colega que está do meu lado, que já trabalha aí faz tempo, e noto que ela faz o serviço com uma destreza, com uma competência, com uma assertividade, e eu olho para mim tentando fazer a mesma coisa, toda atrapalhada, sem saber por onde começar. Eu demoro 3 vezes o tanto que ela demora para fazer a mesma coisa, e eu digo assim: ela é melhor que eu. Não necessariamente isso pode me gerar conflito. Se eu tiver uma única ideia interna, se eu estiver de acordo com isso, para mim isso é fato, tá tudo bem. Ela é melhor do que eu, porque ela está aqui há muito tempo. Se eu fiquei de bem com esse pensamento, se isso que eu constatei, que eu observei quando eu olhei para minha amiga, eu fiquei ok com isso, ou seja, eu não tenho duas opiniões a respeito, isso não se transforma em conflito. Alguém pode chegar para mim e falar: e aí, Cris, como que você tá? Olha, eu tô aqui me esforçando, fulano é bem melhor que eu, né? Mas eu tô de bem com isso não me atormenta. Isso não me gera ansiedade, aflição, más emoções. Não existe perturbação, então isso não é conflito, é simplesmente uma observação minha. Quando que essa frase passa a ser conflito? Quando eu tenho duas ideias dentro de mim, dois pensamentos. Quando eu digo assim: fulana é melhor que eu, e ao mesmo tempo uma outra voz dentro de mim fala, sei lá: ah, mas você tinha que ser melhor do que todo mundo. Ah, mas onde já se viu você ficar para trás? Ah, mas isso não pode acontecer, afinal de contas, sempre você é pior que todo mundo. Se existir uma outra voz que começa a brigar com a minha observação internamente, me gera conflito. Ah, mas é sempre assim, eu sou uma pobre coitada, todo lugar que eu vou, sempre as pessoas são melhores que eu. Opa, agora já tem uma briga com o fato que eu acabei de observar. Então agora eu entrei num conflito. Então eu não preciso ter um conflito quando eu observo que alguém é melhor que eu. Eu vou ter um conflito quando dentro de mim outros assuntos vierem brigar, confundir, perturbar a observação que eu fiz. A gente, quando fala, lê, estuda sobre psicopatia, sobre os psicopatas, a gente diz, eles praticam atos que são moralmente absurdos, né? Eles infringem o mal, eles deixam a pessoa muito ruim, mas eles não ficam com conflito com isso. Por quê? Porque o cérebro deles funciona de um jeito diferente, porque existe algum tipo de perturbação, de disfunção cerebral, e que muitas vezes essa pessoa ela não é capaz de gerar internamente pensamentos que se oponham. Como, Cris, que você vai fazer o gatinho sofrer? Você não deve fazer isso.
só vai ser perturbador para mim fazer um gatinho sofrer se internamente eu tiver uma voz contrária a isso. Vou fazer o gatinho sofrer. Não, você não pode. Como assim? Ele vai ter dor. Você não gosta que as pessoas sintam dor. Eu tenho uma briga. Agora, se eu não tiver algo que me opõe, eu vou fazer o gatinho sofrer, eu vou fazer o gatinho sofrer e fico de bem com isso. Então, o que me faz estar em conflito é quando existe oposição entre aquilo que eu falo e aquilo que eu penso, entre aquilo que eu observo e aquilo que eu gostaria, entre aquilo que eu vou fazer, mas aquilo que eu desejaria ter feito. Sempre que a gente encontrar dois pensamentos, ideias, desejos, crenças, valores que estão em oposição, nós estamos em conflito. Então, para a gente lidar com nossos conflitos, o caminho é a gente ir buscar a integração. Quem está certo? Quem está errado? Como é que eu faço esses dois conversarem para colocá-los em harmonia? Quem aqui que está equivocado? É alguma coisa que eu trago de crença disfuncional do passado ou não? Ou aquilo que eu trago é realmente o bem, uma coisa que é boa, que faz saúde, e o que eu estou querendo fazer agora é uma coisa que não vai me fazer bem, então é bom que tenha um conflito para eu tomar consciência e não fazer aquilo que eu estou prestes a fazer, né? Então o conflito é sempre essa briga, essa perturbação por dois lados, que podem ser dois pensamentos, duas ideias, dois sentimentos, dois desejos, duas opiniões, né? Um outro exemplo, eu digo assim, eu não estou feliz no meu relacionamento, por exemplo. Não precisa ser um conflito, eu posso simplesmente constatar. Não estou feliz no meu relacionamento, preciso tomar providências a respeito. Quais providências? Não sei. Conversar, ir para uma terapia, me separar, não sei. Propor uma mudança, me adequar. Isso não precisa ser conflito. Eu simplesmente tomei consciência de algo e vou caminhar em direção a solucionar, a melhorar. Para ter conflito, precisa ter dois lados que se chocam. Um lado é, não estou feliz no meu relacionamento. Por enquanto, não tem dois lados. É uma constatação, é um fato, é uma observação, e eu posso simplesmente tomar uma providência a respeito. Vou conversar com o meu parceiro, com minha parceira, vou pedir ajuda para uma pessoa que seja técnica, para algum médico, psiquiatra, psicólogo. Eu vou conversar com meu amigo, com minha melhor amiga a respeito, eu não sei. Por enquanto não tem conflito, tem uma dúvida, tem uma novidade aparecendo, tem uma ideia para ser elaborada. Quando que isso passa a ser conflito no ponto de me atormentar, de me dar perturbação, de me deixar aflita? Quando surge uma outra coisa junto. Ou seja, não estou feliz no meu relacionamento. Ai, como assim? Não tenho direito de fazer isso, meu relacionamento é maravilhoso. Mas eu estou infeliz no meu relacionamento. Ai, mas você está sempre insatisfeita. O que você queria? Mas eu estou infeliz no meu relacionamento. Percebe que aí começa a gerar um confronto de ideias, elas ficam se batendo. E eu fico presa no meio dessas duas tendências, desejos. Um lado quer fazer alguma coisa a respeito, o outro não, acha que você precisa ficar, precisa ser agradecida. Ou, sei lá, estou infeliz no meu relacionamento. É porque você é muito boa mesmo, né? Sempre que eu gerar dois pontos de vistas, ideias, eu vou por eles em confronto e aí eu vou ficar no meio perdida nessa perturbação. Então, o conflito surge quando surge dúvida, quando não se tem clareza, quando se não entende. E aí, se a gente perguntar, e agora? Fazer o que a respeito? Não parece óbvia a resposta? Resolva, investigue, entenda, estude, analise, converse, elabore. É isso que precisa acontecer. Se tem um carro vindo para cá, um carro vindo para cá e os dois se encontram aqui, é um conflito. E agora? Esse não consegue mais ir, nem esse consegue mais avançar. E agora? Vamos resolver. Sai os dois motoristas do carro, converso, e aí? Vamos fazer o seguinte, eu dou um pouco de ré, você desvia, depois eu passo, depois você volta, ok.
Agora, ficar ali no conflito, um querendo empurrar para cá, outro querendo empurrar para lá o carro, eles vão se machucar, eles vão ter prejuízo, eles vão gastar tempo, eles vão se estressar e eles não vão resolver o problema. Então, quando duas coisas se chocam, quantas vezes a gente entra num conflito e não sai? E fica no conflito, e fica no conflito. E a pergunta é por quê? Porque a gente não sabe o que fazer com o conflito, como sair do conflito. Mas percebe que quando a gente analisando friamente, eu sei que depois na hora que entra no vamos ver, as coisas se complicam. Mas analisando em termos literais, se o conflito é um choque entre dois lados, basta que a gente observe o que está em choque, converse a respeito, tenha ideias, faça propostas, experimente outras alternativas. Vamos tentar do seu jeito? Vamos tentar do seu jeito? Vamos negociar meio a meio? Vamos compreender qual lado? Pronto. E aí o que acontece? Há crescimento, há mudança, há transformação. O objetivo do conflito, então, não é nos atormentar para sempre, nos fazer sofrer. É nos fazer enxergar que tem duas coisas em oposição que precisam ser resolvidas. É isso. É simplesmente esse o convite. Bom, vamos entrar então em Joana de Ângeles. Trouxe conflitos gerais. Estamos fazendo uma introdução para a temporada. Depois vamos entrar em conflitos específicos ao longo dos próximos encontros. Hoje estamos falando só do conceito conflito. E eu fui buscar em Joana de Ângeles alguns livros onde a gente pode encontrar. Qual que é a ideia? A ideia é que eu jogo apenas um aperitivo para o nosso encontro de hoje, que é curtinho. Mas que vocês tomem nota dos livros, das referências bibliográficas que eu for trazer e que depois, se vocês puderem, que vocês vão até os livros e leiam o capítulo inteiro, porque isso sim seria um aprofundamento do estudo. Percebe quanto que a gente enriqueceria? Porque aqui é como se a gente fosse assim, vamos despertar para o assunto. Né? Vamos instigar a mente, vamos fazer perguntas, vamos ter trocas, vamos aumentar a nossa consciência. Agora, vamos nos aprofundar? Porque, gente, o verdadeiro estudo é esse que eu fiz para chegar aqui. Porque eu peguei os livros, eu abri, eu fui ler, eu tentei entender o que ela quis dizer, nada substitui. Por mais que a gente chame esses encontros de estudo, porque não deixa de ser um estudo, mas o estudo pessoal, ele é insubstituível. E a gente tem se distanciado dos livros. É uma preocupação, porque o vídeo facilita demais a nossa vida. É fácil, alguém já traz um pouco mastigado, é mais prazeroso de ouvir porque você tem recurso audiovisual. Enfim, a gente entende, acho que esse recurso é válido e a gente precisa usar. Mas que a gente tome consciência que isso não substitui nosso próprio esforço. Porque quando eu assisto um estudo que alguém preparou, eu estou, de alguma forma, predominantemente em posição passiva. Eu estou recebendo. Enquanto que se eu sento, pego um livro, leio, anoto, rabisco, eu estou em posição ativa. E quando eu estou agindo, eu internalizo, cresço, aprendo muito mais. Então, fiz esse parênteses para lembrar que o objetivo é provocar aqui a direção do estudo. O verdadeiro estudo é que vocês dediquem depois um tempo da semana para pegar alguma dessas referências e ler o capítulo na íntegra, fazer a própria interação com o livro e com o pensamento de Joana de Ângeles. Bom, vamos começar então com o livro Autodescobrimento, capítulo 2. Autodescobrimento, capítulo 2. Joana diz: todo conflito procede do ser que pensa. Pronto, é só essa a frase que eu destaco, mas vale a pena a gente ler o texto na íntegra. Todo conflito procede do ser que pensa. Bom,
A gente sabe, porque o Espiritismo nos explica, que nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, para cada reencarnação nós não chegamos esvaziados, inocentes, livres, limpos, cristalinos e seja o que for. A gente carrega nossas nódoas, nossas manchas, nossos problemas, nossos conflitos, nossos atavismos do passado. Nosso perispírito traz impresso nas suas fibras as emoções, os pensamentos, as escolhas, aquilo que a gente fez do nosso livre-arbítrio. A gente carrega, a gente não começa uma vida de forma zerada. A gente começa assim com algum esquecimento e existe sim uma pausa na primeira e segunda infância, gradativamente, a gente vai recobrando esse passado, mas ele continua conosco. Todo conflito procede do ser que pensa, ou seja, todo conflito procede do espírito. Então, aquilo que eu trago aqui, ele não tem a ver com o corpo físico somente. Ele não tem a ver com o momento histórico somente. Ele não tem a ver com a cultura predominante somente. Ou seja, não dá para a gente justificar que o nosso conflito é por causa do que as pessoas da sociedade estão fazendo, do governo, da mentalidade, da cultura, do pai, da mãe, seja de quem for. Não dá. Porque o que eu estou vivendo hoje como perturbação tem a ver com quem eu sou. Ah, mas essas coisas de fora influenciam, participam? Sim, sim. Por quê? Porque existe uma conexão que é da lei de Deus. A gente se afina, se sintoniza, se conecta. Mas se eu não tiver o correspondente em mim, aquilo não me aflige, aquilo não me afeta, aquilo não me toca. A gente passa por uma... A gente não fala que na pandemia que a gente vivenciou, teve pessoa que quase morreu de conflito emocional, de medo, de perturbação, e teve gente que parece que nem se deu conta muito do que estava acontecendo. Então sempre existe a participação dos dois lados. Sou eu que dou abertura, sou eu que faço as conexões para que o que está fora aumente a minha perturbação, meu conflito ou não. Então Joana explica isso. Todo conflito procede do ser que pensa. Nós trazemos o que a gente fala no Espiritismo, os atavismos, né? As experiências do passado, elas fazem com que hoje a gente tenha mais conflitos, mais embates, cause mais sofrimentos. Aquilo que a gente viveu no passado. Vamos dar um exemplo. Eu, no passado, me perdi por causa do dinheiro que eu usei mal. Vamos supor que eu tenha tido muitos recursos financeiros, mas não fui uma pessoa com equilíbrio na sua utilização. Fui para o plano espiritual, me dei conta disso, me tomei de culpa, de consciência, e isso está gravado. Em algum lugar está escrito: olha, você se perdeu por causa do dinheiro, né? Então, tem lá uma crença, cuidado, perigo, tentação, perdição, dinheiro, você não foi bem nessa prova, nessa expiação, nessa experiência, melhor dizendo. Bom, eu volto para uma próxima vida, esquecimento do passado, não sei muito bem quem que eu fui, e de repente me surge uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, e eu entro em conflito. Aí eu fico, não, isso aí é pecado, porque o dinheiro faz a gente perder. Daí alguém diz, mas não, o dinheiro em si é neutro. O que vai fazer você se perder ou não é o seu livre-arbítrio ao usar o dinheiro. Mas dentro de mim eu não sei, não é tranquilo. Eu não lido bem com o dinheiro, eu tenho medo do dinheiro, mas eu quero dinheiro, mas eu tenho medo do dinheiro. E quando eu tenho dinheiro eu não sei o que eu faço, daí me dá culpa. O que é esse conflito? Esse conflito significa que minha experiência de hoje está sob influência das experiências passadas. Hoje eu tenho um pensamento que, ok, dinheiro por si só não é nem bom e nem mal, é a utilização que a gente faz dele que dá característica boa ou má para ele.
Eu estou super de bem com isso. E, no entanto, tem uma outra ideia que é, não, algo dentro de mim fala que isso é ruim, e eles ficam se chocando. Tudo bem eu ganhar dinheiro. Não, cuidado, porque você pode se perder. Mas não tem nada a ver o dinheiro. Ah, percebe? Fica essa confusão interna. É disso que Joana está falando. Então a gente nunca vai justificar que a coisa que está ali fora que me atormenta, ela me atormenta porque ela tem um correspondente dentro. E aí eu gero conflito porque isso não está bem resolvido em mim. Vamos para outro livro, então. Agora nós vamos falar do livro Momentos de Consciência, capítulo 4. Ainda tem a ver com a história desses conteúdos passados que participam da minha vida presente e que colaboram para criar conflito. Ou seja, eu estou vivendo a minha vida hoje com base naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero. Mas existem conteúdos anteriores que às vezes estão em oposição e isso fica gerando conflito na minha vida. Então, muitas vezes o conflito que eu estou experimentando é justamente o que a gente fala também no Espiritismo, o homem velho entrando em choque com esse homem novo. Paulo não fala nas suas cartas, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. É ele dizendo, mas que conflito, porque tem a minha consciência dizendo, quero agir assim, e tem algo em mim que não me deixa agir. Eu quero agir, mas eu não ajo, eu quero agir, mas eu não ajo. Eu não quero agir assim e acabo agindo, conflito. Ou seja, tem dois eus em mim. Um quer fazer uma coisa, o outro não deixa, boicota, e eu não sei o que está acontecendo. Conflito. Né? Então, Momentos de Consciência, capítulo 4, Joana diz: recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes de ontem, ressumam, voltam como necessidades de queixas, eu vivo me queixando, ressentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo, desamor, num conjunto de ingredientes destrutivos que terminam por desorganizar o ser que lhes permite vitimar. Percebe que se eu não fizer o caminho do autoconhecimento, do autodescobrimento, eu não vou chegar nessas crenças que eu carrego, nessas recordações desagradáveis, nessas ideias viciosas, pensamentos perturbadores. Esses ressentimentos eu preciso ir lá para descobrir, para poder diluí-los. Porque se eu guardo esses ressentimentos, eles continuam sendo uma força que fica atuando. Aí eu vou lá para a aula, né, para o espiritismo, e eu aprendo, você precisa perdoar. Eu saí da aula de perdão hoje, que maravilha, tudo que eu quero, eu vou perdoar, eu entendi, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar. E eu trago um homem velho que tem um ressentimento, uma mágoa. E aí eu vou perdoar e o homem velho fala, como que você vai perdoar? Olha o que você já passou, mas eu aprendi com Jesus. Mas você... E aí pronto, começa essa briga, esse confronto. Então eu preciso, para conseguir deixar esse novo homem viver, eu preciso iluminar esse outro que me atrapalha. Eu preciso integrar a sombra com essa luz que eu já trago hoje, que é a consciência. Inconsciente quer uma coisa, se vingar, tem raiva, tem mágoa, se sente coitado. Consciência quer ser cristão, quer perdoar, quer amar. E aí eles ficam brigando. Esse aqui quer perdoar e amar todo mundo, esse aqui quer se vingar e ser justiçado. E aí tem dois eus em mim que se chocam e me colocam em conflito. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Percebe o que é o conflito? Percebe que a única forma da gente se livrar desses conflitos é a gente pondo os dois para se entenderem. Eu preciso conhecer esse do passado, que é esse que tem recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, ressentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo. Eu preciso desamor, eu preciso ir lá para falar, olha, isso já foi, isso já passou, eu preciso me conscientizar. Por quê?
Porque senão isso estando no inconsciente e eu não sei do que se trata, eu só fico sob efeito da emoção que ele provoca. Só da emoção que brota uma emoção que eu não sei da onde, eu não sei porquê, mas me dá uma raiva quando alguém fala sobre esse assunto. A minha consciência não entende o que está acontecendo. A minha consciência me diz, Cris, não tem motivo para você ficar com esse ódio mortal só porque o outro falou tal frase. Não faz sentido. E, no entanto, eu estou sentindo. Por quê? Porque essa emoção que está vindo, ela não se refere só à frase que a pessoa falou e que me incomodou. Ela está carregada de um monte de emoções que são desse passado. Então, quando o fulano fala uma frase, ele ativa essas memórias diversas, contaminadas, carregadas, tensas, com emoções difíceis e vem como uma avalanche. A pessoa fala uma frase e eu viro uma louca. Parece que eu estou possuída. E eu não sei o que está acontecendo, eu simplesmente estou sentindo, eu quero pegar o fulano pelo pescoço. A minha consciência fala, o que está fazendo? O meu inconsciente fala, vai lá e pega. É um conflito. E esse conflito, para ser diluído, eu preciso conseguir acessar de alguma forma aqueles conteúdos para poder diluir, dissolver, me conscientizar, integrar. Ah, precisa ir lá fazer terapias de vidas passadas para descobrir? Não. Eu preciso dar chance para que essas emoções venham e eu olhe para elas. Isso é integrar, isso é dissolver. Que eu não deixe passar, que eu não fique desatenta, não. Que eu preste atenção, por que eu estou sentindo isso? Sempre que acontece tal coisa, será que tem a ver com esse tema? O que eu acho desse tema? Basta que a gente dedique tempo e atenção para investigar esses conflitos. Eu não preciso ir me lembrar do que aconteceu, mas eu preciso dar vazão àquela emoção, eu preciso validar, eu preciso entender, eu preciso acolher para que ela possa se esgotar. Senão eu reprimo, não posso sentir isso, eu sou cristã, não posso sentir isso, e ela continua lá tensa, e eu continuo nesse confronto e não consigo resolver. Por isso a importância, né, do autoconhecimento. Por exemplo, um conflito, para a gente já dar uma pinceladinha no que vem pela frente. Ressentimento. Eu tenho um ressentimento por alguém, ou seja, tem um conflito lá, né? Então, o que poderia ser? Será que eu, num determinado momento, quando alguém falou alguma coisa para mim ou de mim, sobre mim, eu não me posicionei? Então, eu escutei, mas eu não me posicionei. Isso ficou guardado dentro de mim como uma coisa de, Cris, você devia ter falado. Mas eu não consegui. Eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha. Não, mas ela não tem direito. Percebe que tem dois lados internos? Muitas vezes o ressentimento é isso. Quando que eu não guardo ressentimento? Quando, por exemplo, uma pessoa vem e fala alguma coisa que me soa desagradável e eu pontuo. Olha, eu não gostei que você falou comigo nesse tom, não acho que isso justifique. Eu gostaria de expor o meu lado. Então, eu não tive duas internas, uma que engoliu e outra que queria ter xingado, esbravejado, seja o que for. Então, sempre que eu não entro em acordo comigo, eu gero confronto e eu crio conflito. Vamos para mais um livro? Então, agora é Vida, Desafios e Soluções, capítulo 2. Vida, Desafios e Soluções, capítulo 2. Nesse empreendimento de ascensão inevitável, o ser depara-se com as construções do seu passado nele esculpidas, que se exteriorizam a miúde, afligindo-o, limitando-o. Apresentam-se essas fixações como conflitos nas paisagens íntimas, ameaçando sua realização, alegria do trabalho, harmonia com outras pessoas, transformando-se com facilidade em complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento. Então, Joana vem explicar a respeito dessa formação,
ela falou a palavra complexos e ela colocou em itálico porque ela está se referindo ao conceito de complexo desenvolvido por Carl Gustav Jung, esse psiquiatra, fundador da psicologia analítica, psicologia profunda, ou como a gente gosta de falar, psicologia junguiana. Joana se apoia muito nele e nos pós-junguianos e na transpessoal para desenvolver a sua obra, a sua série psicológica. Então, Joana está explicando que conforme a gente vai ascendendo no nosso desenvolvimento, na nossa escala evolutiva, muitas vezes a gente se depara com construções do passado esculpidas em nós. Essas construções que ela chama de complexos, e Jung explica, o que ele explica, o que seria o complexo? Uma situação vivida com alta carga emocional a respeito de um determinado assunto que ficou registrada no nosso inconsciente em lugar de prioridade, ou seja, ele ocupa um espaço assim bem importante, ele está lá. Então, imagina um assunto, sei lá, por exemplo, o assunto trabalho. Eu estou no trabalho e passo por uma situação horrível. Alguém, alguém faz algum ato de preconceito comigo ou tenta me oprimir, ou seja o que for. É como se eu encapsulasse aquela experiência. Então, o tema central é um arquétipo, trabalho, ou seja, é algo que faz parte de todos os seres humanos. São temas comuns aos seres humanos. Trabalho é um tema que desde que o homem foi criado, ele trabalha, ele se esforça, né? Então, é um arquétipo, é uma imagem primordial, é um assunto que se refere a todos os seres humanos. Trabalho, emoção, medo, raiva, tristeza, muitas emoções fortíssimas, picos altos de adrenalina, cortisol, seja o que for. E a história ao redor. Eu estava no lugar, uma pessoa agiu assim, o ambiente era tal. Eu crio como se fosse um registro disso. E isso fica guardado no meu inconsciente num lugar como se fosse assim, sensível. O tempo passa. Eu estou num outro lugar, eu sou mais velha, de repente eu estou trabalhando e alguém fala alguma coisa que parece aquele dia. Pronto, já deu ligação. Muito provavelmente aquele complexo, porque aquela história que ficou encapsulada, que Jung chamou de complexo, né? Ou seja, alto teor emocional em volta de um tema que guarda outras informações juntas, né? Ele volta porque assim, o meu cérebro é esperto, ele fala: "Você já passou por isso antes, vou te ajudar. Eu vou te preparar para que você não passe de novo como sendo a primeira vez". E aí ele volta, aquele complexo se constela, ele volta para a consciência e eu misturo as histórias. Então, de repente, a pessoa fala uma frase e eu solto os cachorros nela. Esse cachorro que eu soltei nela não se refere só à situação atual, mas se refere às outras vezes que eu passei por essas situações semelhantes. E os complexos vão se agrupando, se conectando por sintonia e eles retomam, eles voltam e a gente então mistura as estações, a gente mistura as histórias. Então, Joana explica isso. É comum, muitas vezes a gente se depara com essas construções do passado em nós inculpidas que se exteriorizam, que se constelam a miúde, limitando, afligindo, atormentando. Essas fixações, esses complexos, esses conflitos, né, ameaçam a nossa alegria no trabalho, nossa harmonia na convivência com outras pessoas e nos põe em conflito. Então, gente, aqui a gente chegou no ponto central do conflito. O conflito é sempre um complexo que constela. Sabe essa segunda voz que eu falei? Que entra em briga? É o conflito. Ou seja, eu vou emprestar isso para uma amiga que ela me pediu, né? A voz da consciência. Vem o inconsciente que já sofreu com uma traição no passado de uma amiga que estava numa situação e ela vem, a voz chegou. Não, não vai não. Isso daí não vai dar certo. Pronto, gerou um conflito. Por enquanto, eu só queria atender um pedido da minha amiga e queria emprestar para ela uma coisa.
e daqui a pouco isso vira um tormento dentro de mim, porque eu já não sei se eu empresto ou não empresto, eu não entendo o que eu tô sentindo. Conflito. Então, o conflito tem por trás, como Joana disse, um complexo. É ele que constela e que me põe em tormento. Vamos para mais um livro, Autodescobrimento, capítulo 2. Fala aqui sobre conflitos familiares, né? De novo, trazendo aqui uma pincelada do que vem pela frente. Conflitos familiares como oportunidade de reajustamento. Joana diz: as reencarnações comuns, sem destaques missionários, né? Aquelas que é do povo mesmo, as nossas, mais normais, mais vistas, invariavelmente são programadas pelos automatismos das leis, que levam em conta diversos fatores, que respondem pelas afinidades ou desajustes entre os seres, assim como pelas realizações ético-morais, unindo-os ou não, de forma a darem cumprimento aos imperativos responsáveis pela evolução individual ou dos grupos humanos. Em outras circunstâncias, são planejadas. Às vezes é simplesmente força das leis que vão nos ajustando, nos programando às reencarnações. Em outras circunstâncias, são planejadas por técnicos no mistério que aproximam as criaturas, formando os clãs, nem sempre, porém, levando em consideração a afetividade existente entre eles, mas também situando os próximos na mesma consanguinidade a fim de serem limitadas as arestas, corrigidas as imperfeições morais, desenvolvidos os processos de resgates dos próprios dos estágios em que permanece. Então, conflitos familiares, de novo, dois antagônicos que se encontram na mesma família. Um é a favor de uma coisa, o outro é a favor do oposto daquela coisa. E são irmãos, e são pai e filho, e são mãe e filho. E aí, um acha que deve conduzir a vida para cá, o outro acha que deve conduzir a vida para lá. E aí começam as brigas, as contendas, as discussões, os debates, né? Tá vendo o conflito? Porque são diferentes, são antagônicos, são opositores. E aí, mesma condução. Precisamos encontrar um jeito de conversar, de afinar, de negociar, de integrar. É para isso que a gente renasce em ambientes familiares com antagonismos, com emoções ruins. Eu não gosto dessa pessoa, apesar de ser da minha família, a gente não se dá bem. Conflito. O que precisa fazer? Ah, vai cada um para um lado. Pode ser. Fugiu. Para solucionar, enfrentamento. Que significa o quê? Vamos nos afinar? Vamos negociar? Vamos compreender o lado um do outro? Vamos nos integrar? Isso é o que a gente programou para fazer aqui. Mas a gente pode falar, não estou com vontade de ficar conversando, afinando, integrando, não. Tudo bem. Deixa isso no crediário para ser pago lá na frente. Uma hora eu vou ter que lidar com isso. Então, é melhor a gente enxergar, como tem aí no livro Autodescobrimento, capítulo 2, que as relações familiares, os conflitos, eles podem nos ser também termômetros, bússolas, para nos mostrar a direção do nosso crescimento. Ainda sobre infância, ainda sobre família, se vocês quiserem anotar, busquem Amor Imbatível Amor, capítulo 2. Amor Imbatível Amor tem capítulo 2, 3 e 4. Eu reforço. Capítulo 2, 3 e 4. Vai falar a respeito da infância, de quanto a gente pode amenizar conflitos depois na família nos anos futuros, se a gente investir na relação afetiva com as crianças. Quantas vezes o espírito chega com um conflito e uma mãe, um pai, alguém que dê afeto, dilui o conflito, não vai precisar nem se manifestar lá na frente. Mas se a família ignora, é negligente, é opressora, aquele conflito aumenta. E a gente acha que não vai voltar pra gente, vai. Porque esse filho adolescente, a gente vai ter que lidar com ele e vai falar, onde foi que eu errei? Quem aguenta esse jovem? Pois é, porque quando ele era pequenininho e estava mais aberto, suscetível à sua influência,
faltou essa atenção, acolhimento, vínculo afetivo, presença, diálogo, porque tudo isso vai diluindo o complexo, diluindo o conflito. Quando chega lá na frente, ele está mais livre para as relações. Então fica essa dica, Amor Imbatível Amor, capítulo 2, 3 e 4, quem quiser saber um pouquinho mais a respeito das relações familiares. E no capítulo 4 do Amor Imbatível Amor, fala também que não adianta fugir. Então Joana diz: é natural que surjam agora ou depois vários terríveis processos conflitivos na área da personalidade e no âmago da individualidade. Tais conflitos não serão resolvidos com gargalhadas ou dissimulações, mas somente através de terapia conveniente e grande esforço do paciente, que se deve autodescobrir e encontrar as razões perturbadoras do estado emocional em que se encontra. O jogo escapista de um para outro divertimento somente complica o quadro para adiar a solução. É tentador, quando a gente está vivenciando um conflito, a gente fingir que não está. Vamos fazer uma viagem, vamos sair para beber, vamos para uma festa, vamos passear e seja o que for. Não resolve. Eu estou num conflito e eu falar, quer saber, eu vou embora daqui para beber, passear, comprar, vou me voltar para o sexo, para droga, seja onde for. O conflito está aqui esperando, a hora que eu voltar, eu volto para o mesmo lugar. Não adianta ir embora, não adianta se afastar, isso é escape, isso é fuga. Então, negar, não, você está aqui com conflito? Não estou. A perturbação continua ali, continuam os dois se chocando. Você está com conflito? Não, é o vizinho que está, é o outro, a culpa é do outro, não resolve. Então, negação, projeção, falar que é o outro, racionalização, não, eu vou explicar para você o que está acontecendo, eu elaboro uma tese mental, intelectual, continuo lá. Então, um conflito emocional, gente, precisa de uma conversa emocional, de um diálogo a respeito de emoção, de compreender a emoção, de integrar. Não adianta fugir, fingir, negar, falar que a culpa é do outro. Tudo isso é só fuga ilusória, porque a hora que eu precisar eu vou voltar e vou estar no mesmo lugar. Bom, não vai dar tempo de eu trazer o conteúdo inteiro que eu tinha pensado, vou escolher só mais um então. Psicologia da Gratidão, capítulo 6. Na Psicologia da Gratidão, capítulo 6, Joana fala desse enfrentamento. Aí sim resolve, fugir não resolve, enfrentar resolve, ou seja, estou de frente, conversando, dialogando, entendendo para que a gente se afine e se integre. Então ela diz: toda vez quando surge um conflito em que se expressa em forma de aflição e de insegurança emocional, torna-se necessário o enfrentamento frontal, lógico com este, de modo que possa libertar-se mediante o uso da razão, do ajustamento psicológico que se fazem necessários. São distúrbios dessa natureza que empurram para o vício, para a dependência das drogas aditivas, para a dissimulação de fugas da realidade, com transferência de responsabilidade para os outros. Então, é aquilo que a gente tinha falado. Não adianta fugir, não adianta negar, não adianta jogar para o outro. Não adianta ir para a droga, não adianta fingir que está resolvendo. Não está. A única forma que a gente tem mesmo é de ficar de frente, tentar entender, conversar e enfrentar, porque daí a gente entra no acordo. Aquilo se dilui e o conflito deixa de existir. Bom, fica então esse convite para que a gente pense. Eu vou deixar uma última bibliografia para vocês, tá? Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 2. Ela fala sobre crises. É uma aula maravilhosa, porque ela faz a gente entender que crise é bom, porque crise significa chegou a hora de se livrar do problema, chegou a hora de crescer, chegou a hora de evoluir. Crise, o prefixo cri, a origem da palavra, dá também o conceito de crisálida, que é aquele lugar onde a lagarta se isola do mundo por um período para depois sair na forma de borboleta. Então, a crise e o conflito, a gente pode entender que é o momento em que eu deixo de rastejar, se eu souber enfrentar,
Se eu souber aceitar o momento difícil de entender, da crisálida, para depois sair voando. Então, conflito e crise é convite para que a gente evolua, deixe de rastejar para ser livre e poder voar. Então, vamos dessa forma, entendendo o conflito como oportunidade de crescimento, mergulhar nessa temporada que começa hoje. Muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser.